Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Continuaremos dando sequência a essa série de vídeos que tem o objetivo de trazer esclarecimento sobre a espiritualidade e assim também promover a expansão da consciência. Trataremos agora de um assunto ao qual tem circulado também a respeito do episódio conhecido como a tentação de Jesus. Esse episódio conhecido como a tentação de Jesus tem tido uma interpretação, aonde alguns têm relatado e soltado como uma notícia para os que ouvem, que ali, naquele episódio, Jesus estava sendo confrontado com o seu próprio lado negativo. Mas aqueles que têm o conhecimento a respeito da espiritualidade, em alguns segmentos espirituais, têm a familiaridade com alguns termos, como quiumba, egum, obsessor e demônio. Temos de deixar bem claro que todos esses termos se referem, dentro de cada segmento, ao mesmo fenômeno, que é um agente externo vindo trazer mal, vindo trazer dano. Em algum lugar, em algum segmento, esse agente externo que traz a opressão, que traz o mal, esse agente externo é conhecido como egum, uns mais fortes conhecido como quiumba. Em outro segmento, esse agente externo que traz o mal, que suga a energia, que fala palavras que colocam o indivíduo muitas vezes em estado depressivo e muitas vezes levam o indivíduo a cometer alguma coisa contra até a sua própria vida. Esses tipos, e levando à loucura também, etc., causando doenças, esse tipo de manifestação é externa, causada por um espírito, por um agente externo. Tá? E o que aconteceu com Jesus no deserto foi a mesma coisa. Não era o seu lado negativo, tudo bem? Não era o que nós podemos denominar, e conhecemos em psicologia analítica, como a sombra. A sombra, o demônio interior, o id. Os judeus chamarão de Yetzer Hara. Tudo bem? Isso nós temos, cada um tem dentro de nós. Temos um lado negativo, como temos o positivo. Teremos a nossa sombra, teremos o nosso lado negativo. E através da história, do decorrer da história, houveram indivíduos que se socializaram através dessa instância psíquica ou psicológica. Faremos aqui agora uma breve explanação. Indivíduos que têm a predominância a se socializar através do ego são indivíduos arrogantes, soberbos e que esses indivíduos se alimentam do elogio. E como que se muitas vezes você vai identificar esses indivíduos? Esses indivíduos dentro de uma empresa, muitas vezes, eles procurarão muito mais o elogio e ser colocado no lugar de exaltação do que, muitas vezes, o salário em dinheiro. Houverão aqueles que se manifestarão socialmente através da persona. O que é a persona? Uma máscara social. Haverão aqueles que se socializarão através do superego. Quais são esses? São aqueles indivíduos que são dados totalmente à disciplina, seguidores de normas e regras. E haverão aqueles indivíduos que são os indivíduos que têm a predominância, a busca pela espiritualidade, a busca religiosa. Esses indivíduos se socializarão através da imago Dei, a imagem interna de Deus. Esses indivíduos muitas vezes se revestirão de arquétipos, o mago, o sábio, o santo e etc. E haverá um indivíduo, e esse indivíduo se socializará através da sombra, ou como já foi falado, do id, do demônio interior, do Yetzer Hara, o seu lado negativo. Haverá o indivíduo que se socializará também através do alter ego. Este
são aqueles indivíduos que são a personificação do altruísmo. Onde houver uma tarefa de paz, onde houver pessoas trabalhando para fazer o bem para o próximo como voluntários, esses indivíduos estarão envolvidos. Isso são instâncias psíquicas. E os indivíduos, eles flutuam através dessas instâncias com predominância em alguma ou em outra instância. Dividiremos isso em alta consciência e baixa consciência. A alta consciência será o superego, o alter ego e a imago Dei. A baixa consciência será o ego, a persona e a sombra. E os indivíduos flutuam na alta ou na baixa consciência, com predominância em uma instância dessas. Tudo bem? Então é quando muitas vezes você está com você mesmo e aquela voz interior conversa com a sua mente. Aquela é a sua instância psíquica. E haverá predominância em uma instância dessas ou em outra, como aqui já foi relatado. Então haverão indivíduos, se socializarão através da imago Dei. São os indivíduos dados, os santos, os profetas, os mestres, os espiritualistas, os buscadores da espiritualidade. Esses se socializam através dessa instância. Haverão aqueles que se socializarão através do alter ego. Esse seria o irmão gêmeo do ego, o irmão gêmeo bom. Esses são indivíduos dados ao altruísmo, onde tiver uma missão de paz, eles estarão envolvidos. E haverá, como já falamos, o ego. Abaixo do ego, a persona. A persona é aquele indivíduo que ele não quer aparecer, ele não quer elogio, ele não quer poder, ele não tem interesse pela espiritualidade, pela iluminação, ele quer apenas se dar bem com o grupo. E ele colocará a máscara que for necessária. Se ele chegar no grupo e ali naquele grupo, o que predominar ali, em crenças, em costumes, ele vai aderir. Ele é um camaleão. Tudo bem? Só que haverá o indivíduo, e esse indivíduo ele tem sede de poder. Ele não quer elogio, ele não quer se dar bem com o grupo, ele não quer a iluminação. Não, esse indivíduo quer poder. Ele quer ser mais do que respeitado, ele quer ser temido pelos outros e muitas vezes ser enxergado como um Deus. E quem nós apontaremos através da história, personagens que foram achados se comportando desta maneira, tendo esse tipo de comportamento. Podemos pegar todos os imperadores romanos, podemos pegar o Nabucodonosor, o Herodes, o Nero e etc. Indivíduos que eles colocavam o poder acima de tudo. Isso é a sombra dentro de nós, dentro do indivíduo. Essa instância, todos nós temos, e tem aquele que tem por predominância. Então essa é a sombra, esse é o demônio interior, tudo bem? E não era isso que estava tentando Jesus aquela hora no deserto. Como começamos no início aqui dessa explanação, o que estava tentando Jesus no deserto era um agente externo. E agora aqui vem o desfecho final, para aqueles que conhecem também da espiritualidade, sendo, podemos chamar de quiumba, podemos chamar de egum, podemos chamar de encosto, podemos chamar de obsessor ou demônio. Não importa qual seja a nomenclatura, importa que ali tinha um ser muito forte para poder estar tentando Jesus. Tudo bem? Mas Jesus, ele expulsa aquele obsessor que ele teve contato com ele no deserto. Então ali era um contato com um obsessor, ou demônio, ou quiumba, ou algo do gênero. Era um agente externo e nada interno de Jesus. Um forte abraço!